mais um Tá Esperando o Quê? Podcast, o podcast que conta histórias reais de pessoas que cansaram de esperar e resolveram agir. Eu sou o Leandro Mendonça, host desse podcast, e hoje temos como tema lealdade. Hoje eu tenho dois convidados especiais aqui. Vamos começar com ela, Tabata Moura, que é bacharel em Direito, técnica em enfermagem, mas atualmente não faz nada disso. Trabalha, é empresária e tem uma agência de promoção. Muito bem-vinda, Tabata. Obrigada, Leandro. E junto com ela temos também Matheus Félix, formado em administração e atualmente empresário da área de aço inoxidável. Bem-vindo, Matheus. Show de bola, Leandrão. Obrigado pelo convite aí e vamos ver se a gente consegue agregar. Bora, vamos que vamos. Então, o tema de hoje é lealdade. Para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Então, Tabata, vamos começar por você. Fale um pouquinho quem você é, de onde você vem e uma curiosidade que ninguém sabe sobre você. Ah, legal, fui pega de surpresa. Então, sou Essa é Tabata difícil. Moura, sou de São José dos Campos, nascida e criada, sou joséense raiz, Raspinha do Tacho. Difícil aqui, hein? Difícil, exatamente, Raspinha do Tacho. Quando eu falo que eu nasci em São José, a pessoa fala, é possível? Não, sou de São José dos Campos mesmo. Uma curiosidade sobre mim é que eu sou instrutora de rapel. Olha só, mais uma aí. Caramba. Para o currículo. Bora qualquer dia? Na próxima. Pular de ponte? Bora? Rapel, eu não sei se é pra mim. Apesar de eu já ter feito algumas aventuras aí. Ah, não é das mais perigosas, não. Tem corda, tem equipamento. Mas na ponte ou na cachoeira? Tem Cachoeira que é um ter uma pouquinho aguinha mais embaixo, né, cara? perigoso. Mas Uma os represa dois? é mais seguro. Represa. Aí, Matheus. Vamos Já lá, tá represa. convidado. Ó, eu tô fora. Muito bom. Então, Tabata é instrutora de rapel. E você, Matheus? Conta quem você é, de onde você vem e uma curiosidade que pouca gente sabe sobre Eu você. sou joséense também, nascido e criado aqui, tenho 29 anos. Putz, cara, uma curiosidade, não tô acostumado a falar disso não, abertamente. Vou ter que pensar pra te falar Boa. mais na frente. Vamos lá. A gente vai achar essa curiosidade aí. É um segredo, muito segredo. É Ó, que às acho vezes que eu não tenho segredos. É, o livro aberto. A vida dele é um livro aberto. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a vida de vocês, que não é tão longa, né? Vocês são super novinhos ainda. Mas conta um pouquinho, Tabata, sobre a sua jornada. Como você começou na sua vida profissional, o que você fazia e como você veio parar onde você está hoje. Eu comecei a trabalhar muito nova, bem nova. Comecei com 14 anos. Com 12 eu já era babá, já cuidava ali de filho de tia. Qualquer R$100 era R$100 pra quem tem 12 anos. Pô, R$100 com 12 anos. Com 12 anos, em 2012, nossa, era muita coisa. E sempre trabalhei, e aí eu tive a oportunidade, eu era uma excelente aluna e tive a oportunidade de fazer vários cursos pela prefeitura, pela instituição militar. Eu peguei um governo que dava muito acesso à educação para famílias que eram mais simples, mais periféricas, ali na fase de 2014. E isso me ajudou muito a ter acesso a muito estudo que eu, por conta própria, pela minha família, não teria. Eu tenho 6 irmãos. Então não é Você é a mais nova? Eu sou a penúltima. Penúltima. Então, não daria para dar acesso à educação de qualidade para todos, na condição que eu vim, da minha família. E nisso eu fiz curso na área da saúde, na área de segurança, fiz o técnico de enfermagem, a minha faculdade também foi paga pela instituição militar. Então, tudo isso eu consegui graças a muita ajuda e muita sorte também. Então, quando a gente fala, tive acesso à educação, graças a Deus eu tive acesso à educação, mesmo que a minha família não tivesse condições de proporcionar. Muito bom. Isso me ajudou muito. Aí eu venho trabalhando desde os 14 anos. Quando eu fiz 18, comecei a trabalhar de verdade, né? Porque antes da gente fazer 18, a gente acha que trabalha. Só finge que trabalha. A gente finge que trabalha. Não paga conta. É verdade. E eu fui mãe aos 16. Então, nesse momento, virou a chave. Aí eu deixei de ser só filha e virei mãe. Deixei de pagar. cedo em tudo, né? Ai, só por Deus. Então, nesse momento, eu comecei a ter responsabilidades, ver que o dinheiro não era só pra mim, que era importante continuar trazendo renda pra casa, estudar cada vez mais. Tive apoio da minha família pra continuar estudando e isso me ajudou muito. Eu trabalhei já desde babá até recepcionista em evento e já fui da área militar, já trabalhei na área da saúde e segurança. Resgate, socorro, APH.
Bastante coisa. Muito bom. E aí, quando que eu você entrei chegou nisso. onde você está hoje? Chegou num momento na carreira na instituição militar que começou a ter muita demanda de trabalho e eu não tinha mais vida pessoal. Não tinha, eu quase não ficava em casa, enfim, meu trabalho me sugava muito. E eu chegava em casa muito cansada, muito estressada, não tinha assunto. E aí eu vi que não estava fazendo bem para minha filha. Isso, eu não estava conseguindo acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dela. Foi um momento em que eu decidi sair. Realmente pedi para dar baixa, para sair, para eu poder viver a vida com a minha filha, porque senão eu não ia ver ela crescer, se desenvolver. Quando eu ia acordar, ela já tinha 20 anos. E nisso eu saí sem saber o que eu ia fazer. Porque, Deus vai prover, fiz muitos cursos, alguma coisa aparece. E me descobri o meio dos freelancers, que é basicamente você tem uma empresa, precisa de alguém que preste um serviço sexta e sábado, você não tem para que ter um funcionário para isso. Tu paga um valor X, a pessoa vai lá, faz o serviço, recebe, vai embora. Eu comecei a fazer isso em vários estabelecimentos. Em um específico, eu fazia tudo. Eu era desde a segurança que ficava na porta, revistava a bolsa, fazia revista nas mulheres, até a pessoa que ia ajudar no atendimento, no balcão, no caixa, em tudo. E eu atendi uma pessoa que me chamou para trabalhar com ele. Ele estava abrindo mais lojas e só chegou em mim e falou: você trabalha aqui fixo, CLT? Eu falei: não, eu sou freelance. Ele não quer fazer uma entrevista de emprego lá na minha loja? Eu falei: quero. Isso no sábado. Na segunda-feira eu fui, nem fiz a entrevista, na terça eu comecei a trabalhar. Eu só cheguei lá e falei: sou a Tabata. O dono da loja me convidou para vir fazer uma entrevista. Tá bom, ele falou: você consegue começar amanhã? Tá bom. Aí eu fui aprendendo, eu não sabia a mínima ideia de como trabalhava com comércio. Eu fui me virando ali, ia dando a demanda: faz isso, tá bom, vou descobrir como é que faz. E aí aconteceu de eu chegar num cargo ali de liderança na loja que precisava bater meta, precisava fazer venda, subir ticket, eu não sabia o que fazer. E uma promotora foi fazer degustação na loja, de uma marca que hoje é nossa cliente Essential, e eu fiquei apaixonada no trabalho dela. Nunca tinha tido contato, me apaixonei no serviço dela, ela trabalhando, ela fazendo ativação, fazendo a degustação, o volume de vendas que ela gerou em um dia, assim, de forma orgânica, foi absurdo. E eu fiquei aprendendo com ela, alguém que eu admirava muito, aprendi muito vendo ela trabalhar. E comecei a fazer na loja também. Fiz por muito tempo, fiz em uma loja, fiz em outra. Aí o dono da loja abriu para outras cidades, eu não queria trabalhar viajando, e por isso eu acabei me desligando. No dia seguinte que eu saí da loja, que eu ainda de novo não sabia o que eu ia fazer, me ligaram perguntando: você não quer fazer degustação para mim em outras lojas também? Não. Eu falei: quero. Aí começou isso. Então, assim, surgiu a demanda. Ou seja, você foi sendo achada nas oportunidades, né? Eu fui abraçando o que vinha. Tem que fazer isso. Vamos. Tem que fazer aquilo. Vamos também. Aí até que eu me encontrei no que eu gosto. Maravilha. E você, Matheus? Conta um pouquinho aí da sua jornada. Como você começou, como você veio parar aí nessa área bem específica, né, de aço. Mas eu vou falar a minha história, vocês vão ver que não é tão específico assim para mim. Eu sou de família mais humilde também, assim como você, não tive essas oportunidades, né? Estudei sempre em escola pública e tal. E, cara, eu falo isso porque realmente aconteceu na minha vida e a minha esposa vai ver isso, você vai falar depois, você vai jogar na minha cara. Eu conheci minha esposa com 17 anos, cara, e ela, vamos dizer assim, que me mudou, sabe, me transformou. Com 17 anos ela... A minha me conheceu com 25 e fala a mesma coisa. Cara, mas assim, ela acho que me trouxe pra vida, sabe? Eu preciso trabalhar, eu preciso pensar no futuro, eu preciso pensar em ter uma família e tal, que antes disso eu não pensava nisso, né? Tive alguns casos lá na minha família, minha mãe separou do meu pai e tal, então a gente ficou meio... Minha mãe teve uns problemas, a gente ficou meio largado assim no mundo, vamos dizer assim. Então tem eu tava... irmãos também? Tem uma irmã, trabalha comigo, inclusive. Então fiquei meio desligado do mundo, né? E aí quando eu conheci minha esposa, que eu conheci meu sócio, inclusive, que ele era amigo da minha esposa, né? E ele me arrumou o primeiro emprego, que foi trabalhar na Quimafer. O pessoal de São José deve conhecer, que é uma empresa antiga aqui, acho que desde 20 anos que tem aqui em São José. E eu fui trabalhar lá com 17 anos. É uma empresa de comércio de ferro e aço. Ferro comum, não é o inox. O comum é a serralheria e tal. E aí trabalhei lá alguns meses como ajudante de carga e descarga, né? Trabalho braçal e tal. E aí sempre foi muito curioso. Virei vendedor. Eu
fui me oferecendo para a vaga de vendedor, eles não estavam procurando, eu fui me oferecendo, mas eu sei tirar pedidos, sei mexer no computador, pô, deixa eu tirar uns pedidos aí e tal. Então vai. Aí comecei. Aí fui vendedor e tal, trabalhei 3 anos lá como vendedor. E esse emprego me ajudou a pagar a faculdade, tirar a carteira de motorista e tal. Fazia um corre, como o pessoal fala aí, sinistro para ir para a faculdade. Pô, ia trabalhar de ônibus, aí saía da faculdade, do trabalho, ia para casa da minha esposa a pé, morava uns 3 quilômetros. Você casou com 17 anos? Não, da minha esposa hoje, né? Ela era minha namorada na época. Ia a pé para casa dela, levava roupa, tomava banho lá. Aí pegava o carro do meu sogro, depois que eu tirei carta. E aí ia para a faculdade, deixava ela em casa, deixava o carro lá, pegava o ônibus, ia para casa, aí no outro dia a mesma coisa, ia trabalhar e tal. E me formei em administração. Enquanto eu estava trabalhando lá na Quimafer, que é uma empresa de ferro e aço, surgiu uma vaga num banco, no Itaú. E aí fui fazendo entrevista e tal, fui passando nas entrevistas, fui conversando com o meu gestor na época, tô fazendo entrevista lá. Você consegue me dar uma ajuda aí, melhorar meu salário para eu ficar aqui? Eu gosto de ficar aqui e tal. Não, vamos ver. Até vai ficar chateado comigo, espero que ele não veja o podcast. E aí deu tudo certo, eu saí, né? Passei nas entrevistas, saí, fui trabalhar no banco. Trabalhei 5 anos na carreira bancária, trabalhei no Itaú, trabalhei no Bradesco. Cheguei a ser gerente pessoa física no Bradesco. E aí chegou uma época, cara, que eu não aguentava mais, cara. Falei assim, cara, banco não é para mim, o varejo do banco não é para mim, os produtos não combinam comigo, eu não gosto de fazer isso que eu estou fazendo. Já estava morando junto com a minha esposa nessa época, foi agora em 2023 que eu saí do banco. Né? E que eu abri a empresa em 2023. Agora, já faz 3 anos. Já faz 3 anos. Eu abri a empresa em 23 e saí do banco em 23. E aí falei com a minha esposa, vou sair, a gente vai ter um período aí de dinheiro para sobreviver e vou ver o que eu faço. E nessa que eu saí, o meu amigo, que é meu sócio hoje, que já me arrumou o emprego lá na Quimafer, ele era o atual dono lá. Então ele falou assim, cara, tô querendo abrir uma loja de aço inox, que é diferente do que eu faço aqui. Você quer entrar comigo de sócio? Você cuida da empresa e eu cuido da minha e cada um com a sua. Cara, eu não sei o que eu vou fazer, então vamos para cima. E aí, desde 2023, eu tô com a Cromoaço aí, que é de aço inox. Muito bom. Entendi, muito bom. Mas a parte de aço é só parecido com a parte de ferro? O aço inox... é a inox... mesma coisa, mesmos clientes, mesmo tudo? Cara, a grande maioria dos clientes são os mesmos. Mas mudem algumas coisas, os produtos não são os mesmos, a gente não atende exatamente as mesmas indústrias e tal. A finalidade é diferente, né? Vamos dizer que uma indústria vai fazer uma reforma na empresa, na estrutura, no telhado e tal, ele vai usar o aço comum. Vamos dizer que ela vai fazer uma reforma na linha de produção dela, aí é o aço inox. Entendi. Entendeu? Legal. E na história de vocês tem bastante similaridades, né? Desde as origens, como vários pontos de virada, né, de oportunidade que aparece e tudo mais. E aí, conectando um pouco com a parte de lealdade que vocês trazem dentro dessa jornada de vocês, porque sempre foi a partir de alguém que colocou vocês ou uma conexão, né? O quanto isso é importante para vocês e que vocês valorizam, tanto você com as pessoas, né? Vocês com as pessoas ou das pessoas para vocês? Muito. Eu acredito que grande parte do desenvolvimento que a gente tem hoje, dos clientes lá de 2018 que estão com a gente até hoje, é porque sempre teve lealdade dos dois lados. Quando eu cobro uma promotora de não é para chegar atrasado, não pode faltar, não pode cancelar, tem que dar o seu melhor, é lealdade ao cliente que confiou na gente para fazer aquele serviço. E da mesma forma que quando eu cobro um cliente, eu falo, olha, não pode cancelar a agenda, você não pode cancelar uma ação da sexta na quinta-feira. A promotora congelou toda a agenda dela, considerando que teria aquele trabalho, e ela está considerando com pagamento daquele trabalho. Então, quando tem lealdade de todas as pontas, ela se fortalece. Porque se eu sou leal a você e em algum momento você não é a minha fica abalada. Então, desde o início, a gente sempre trabalhou sendo essa ponte, porque você pode contratar uma promotora direto. Você ir lá e contratar a sua promotora. Mas aí o risco é seu, né? E dela também. Sim. A forma, por exemplo, se você não pagar, ela não recebe. Se ela não for, você não tem.
A agência, ela entra no meio para garantir essa lealdade de todas as pontas. Se ela não for, eu vou arrumar alguém que vá. Se eu não arrumar, eu vou. E da mesma forma que se você não pagar, eu vou pagar. Vai sair do meu caixa, eu já fiz pagamento em, sabe, Pix no cartão de crédito? Não interessa, você vai receber. Então, tem a questão de lealdade de todas as pontas. Isso em todas as áreas que a gente trabalha, não é só ser leal ao chefe, é ser leal a todos que estão à volta. Eu acho que fortalece e faz a gente crescer muito, chegar muito mais forte lá na frente. Muito bom. E para você, Matheus? Cara, eu acho que é importante a lealdade e a gente tem que pensar assim, como que a gente consegue a lealdade, né? Como que a lealdade chega pra gente? Então você tem um funcionário, você tem uma amizade, você tem um relacionamento interpessoal que seja, para conquistar a lealdade, primeiro você tem que ser leal. Então assim, é igual a confiança, né, cara? Primeiro você precisa confiar, você precisa ser confiável para você receber confiança e você precisa ser leal. E ser leal é o que ela falou. Você, independente se não estava nos seus planos, isso, aquilo, mas se você combinou, se é um compromisso, tem que ser feito, cara. E a mesma coisa com os funcionários. Você tem que ser leal aos funcionários para você ter lealdade também. Sim. E ser leal aos funcionários tem a ver com tudo, na minha opinião, né? Respeitar, você não vai brigar com o funcionário, você não vai xingar o cara, você vai entender, você vai conversar, se tiver que chamar a atenção, você vai chamar a atenção. E aí você vai conseguindo ter a lealdade deles, né? Eu penso que é isso. Esse é o que a gente espera. A gente fala que... É o sonho Mas perfeito. entra muito no lance de alinhamento de expectativa, né? Eu sempre penso isso também, que a pessoa só vai ser leal a você se a expectativa estiver alinhada, né? E da mesma forma você, com o fornecedor, com o cliente, com o funcionário, né? E vocês nessa jornada aí tiveram já alguma quebra de confiança ou alguma história que marcou, que aí fez com que vocês reagissem ou agissem de forma diferente com as pessoas por conta disso? Várias, quer. Não, pode falar. Vamos. Eu já fui muito mais legal. Eu já fui uma pessoa muito mais legal, confesso. Já fui muito mais confiante, já não cobrava tanto. A minha supervisora de São Paulo tá me cobrando bastante disso. De confia. Eu confio. Mas me manda a mensagem na hora. Mas eu confio. Já fui uma pessoa... Porque assim, conforme uma pessoa quebra a sua confiança uma vez, abala todas as outras. Claro que tem aquela pessoa que você tem uma confiança tão forte que é inabalável. Mas todas as que virão depois dela vão pegar uma pessoa um pouco mais calejada do que aquela que te quebrou uma vez. Então, por exemplo, hoje eu sou muito mais exigente em horário, em aviso, em resposta. 2 faltas, tchau. E eu já fui a pessoa que conversa, que, o que aconteceu? Fiquei doente. Nossa, tadinha. Não, agora não tem atestado? Obrigado, tchau, obrigado. Não é que sua vida vai acabar, só não vai trabalhar comigo. Sim. E alinhar expectativas, exatamente, o que eu posso te ofertar e o que eu quero que você faça por mim por isso. Então, acredito que essa questão de funcionários, a gente tem que alinhar muito bem a expectativa, mas não só do que a gente pode ofertar, mas também do que a gente exige. Sim. Porque eu comecei a empresa sem experiência nisso, e eu acredito que eu falhei muito nisso, de não saber cobrar o que eu precisava que a pessoa me entregasse. E aí, abala a confiança de todas. Infelizmente, eu já tive promotora que vendeu 150 unidades de café em 4 horas. Como se não fosse nada. Recebeu R$300 para trabalhar um dia, 4 horas. Tudo bem, que era 8 horas, ela fez em metade do tempo. Tem vaga lá? Tá precisando lá. Quando vende bem, dá para fazer um dinheiro. E mesmo assim eu tive que desligar, não tinha lealdade, não tinha responsabilidade. E talento sem responsabilidade não serve de nada. Porque você não consegue garantir que amanhã ela vai estar lá, que ela vai chegar no horário, que ela vai estar presente, ou que ela vai realizar a mesma coisa, Sim. né? Por isso que o pessoal fala bastante que o esforço vence o talento, né? Exato. Sim. Se tem alguém talentoso que não está comprometido, não adianta de nada. Ela era minha adrenalina diária. Será que ela vai chegar no horário, ela não vai? Será que ela vai hoje, ela vai amanhã? Ela vai na de manhã, mas ela vai na tarde? Aí eu ficava assim, era mais do que fazer rapel. Mas isso é engraçado, que eu também tenho alguns casos como esse. Eu até falo aqui para o time que existem 2 formas de confiar, né? Dois perfis de pessoas que confiam, né? Uma confia rápido, a outra confia devagar. Eu sou do tipo que confia rápido, então eu entrego a chave da minha casa para você na hora.
Agora não quebra uma confiança que eu nunca mais vou abrir a casa para você. Agora tem outras pessoas que têm o perfil de não confiar até que você realmente prove que você confiança. exatamente, que você é confiável, né? Eu sou assim, cara, não, você me convenceu, mas não é igual namoro, não tenta voltar comigo, não vai acontecer, né? Acabou e tchau. Só que aí você comentou um negócio, Tabata, sobre aceitar e sobre ter essa adrenalina e tal. E em alguns casos a gente acaba usando essa referência ruim, que por mais que ela pudesse ser uma boa profissional, mas ela nos deixa fora de órbita, né? Porque você não sabe se ela vai estar, se ela vai chegar. E aí você tem que ficar acompanhando, né, minuto a minuto e tudo mais. E aí, por outro lado, depois você pega uma pessoa que nem é tão boa quanto ela, mas você fala assim, ela pelo menos vai. Ai, eu tive isso. Né? Ela pelo menos vai. Ela não é tão boa, mas ela chega no horário, ela tá lá certinho. Tá lá todo dia. Nossa. E aí a gente acaba baixando a régua simplesmente por uma experiência ruim que a gente teve. Já fiz isso também, já passei por isso. E aí você fica investindo um valor em treinamento, porque aí eu falei, ok, nossa, ela vai. Então vou ensinar ela a vender. Ela não sabe vender, mas eu vou ensinar. O que eu investi em treinamento, assim, não comporta. Porque eu precisava e o meu financeiro falava, não, tá compensando, vale mais a pena desligar. E eu, não, mas ela vai. Exatamente. Exato. Até hoje eu fico com isso, eu fico, meu Deus. E quando a gente fala de mão de obra e tudo mais, né? É engraçado que a maioria dos empresários falam, não, tá difícil mão de obra. E a mão de obra fala, tá difícil o trabalho, né? Então é sempre um mundo impossível que não se encaixa. Mas o ponto é, a que ponto os empresários estão investindo realmente nos funcionários para treinar, preparar, qualificar. E a que ponto os funcionários estão dispostos a aprender, buscar, se qualificar, né? Mas voltando um pouquinho sobre a história de vocês, vocês têm vários pontos de virada, como eu comentei antes. O que vocês acham que foi o momento mais importante ou mais difícil nessa história de vocês? Que pode ter sido tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal, né? Você que foi mãe super jovem, você que a sua esposa te transformou agora com 17 anos. Não, ela me ajudou. Ajuda até hoje. Cara, eu acho que eu sempre fui fazendo, sabe? Eu fui indo, fui estudando, fui pensando, cara, quero ter uma empresa, quero ser um empresário. Sempre quis ser empresário? Depois que eu comecei a trabalhar na Quimafer, que eu conheci o meu sócio hoje, eu percebi que a vida tinha outras coisas a oferecer. E eu pensei assim, que eu era de família mais humilde, eu pensei assim, cara, eu acho que eu quero isso, acho que eu quero uma vida um pouco melhor, uma vida com o que pode me oferecer de melhor, né? E eu sempre fui fazendo, cara. Fui estudando, eu tinha que estudar, então eu estudava. Eu tinha que fazer faculdade, então eu fazia. Eu tinha que ir trabalhar, então eu ia. Mas quem dizia o que você tinha que fazer? Eu. Eu comigo mesmo, entendeu? Mas eu nunca fui, assim, apaixonado pelo que eu estava fazendo. Eu ia fazendo porque eu queria o que vinha depois. Eu tinha que terminar a faculdade porque eu tinha que ganhar mais. Eu tinha que trabalhar mais porque tudo voltado a isso, né? No depois. E eu acho que eu me encontrei agora, cara, depois que eu abri a empresa. Agora eu trabalho com gosto, agora eu gosto de trabalhar. Eu brinco com a minha esposa que eu falo assim, eu descanso no trabalho e eu trabalho em casa, porque eu gosto de estar lá. Você tá com uma filha só, né? Tô com uma filha só. Você tá com uns 3, né? 3, né? Nossa. Então, assim... Mas coitada da minha esposa. Ela que descansa quando tá trabalhando. Então. E eu sempre fui fazendo e agora que eu tô apaixonado pelo que eu faço, né? Agora que eu gosto do que eu faço. E acho que o que teve mais difícil na minha jornada, cara, que teve de ponto de virada, foi quando eu já tinha empresa. Que no meu caso, né? Eu abri a empresa, eu tinha feito administração, mas a gente não aprende a administrar na faculdade, né, cara? A gente só quer o diploma. A faculdade ensina muito, mas na prática a gente não aprende leva nada. Não aprende, assim, aprende, né? Mas base. Na prática é outra coisa, né? Muito mais difícil. Então, assim, eu acho que o que mudou na minha vida agora foi depois que eu abri a empresa. Passei por um momento um pouco mais difícil, quando eu só tinha 2 funcionários.
tava assim, sem saber o que fazer, comprava, mas comprava errado, vendia, mas vendia errado, e a conta não tava batendo, né? Não tava fechando. Então eu falei assim, cara, eu preciso mudar, preciso melhorar, senão a empresa vai quebrar, não tem nem 1 ano, 2 anos de empresa, não vai dar certo. O maior, a probabilidade Até de 3, fechamento é esses 2 anos aí. 2, 3 anos. E aí que teve um ponto de virada assim na minha cabeça, cara, de pensar, de estudar mais, de pensar mais no trabalho e não pensar em descanso, pensar em casa, sabe, agir mais do que esperar que aconteça. Então acho que o maior ponto de virada para mim nessa minha jornada foi depois que eu já tive a empresa. E você, Tabata? Eu acho que foi exatamente a questão da maternidade, porque eu fui mãe muito nova. Então foi o deixar de ser criança e virar adulta, virar mãe. Como foi isso para a sua família? Quando você chegou com essa... Foi incrível, Nossa, todo mundo adorou. Teve bastante choro. Estavam prontos para ser Choro de avós, é felicidade isso? Seus pais estavam prontos para ser Não, avós? com certeza não. Eu sempre fui uma aluna muito boa, então a minha mãe tinha uma expectativa muito alta, assim, fora do normal, do que deveria. E isso também pesava bastante em mim. E eu era aquela adolescente chata que tinha a ideia de que eu sou muito madura pra minha Adolescente chata idade. é pleonasmo, né? Adolescente em geral já é chato. Eu tenho lugar de fala, eu fui uma adolescente bem chata. Então, eu tinha aquela mentalidade idiota de, eu sou muito madura pra minha idade. Então, me envolvi com uma pessoa muito mais velha do que eu. Entendi. E já não era, enfim, não era o certo, né? O adequado a acontecer. Só que eu já trabalhava, então também é um problema. Por exemplo, eu comecei a ter dinheiro na adolescência. Então, eu já tinha a ideia de, eu pago minhas contas. Sei como que é. Então, eu não aceitava muitos conselhos. Quando aconteceu de eu descobrir que eu estava grávida, eu descobri que eu já estava de 6 meses. Caraca. Porque eu nunca tinha ficado grávida antes, então eu não sabia os sintomas. Então, eu estava engordando. Tava comendo pizza e lanche todo dia. Pra mim fazia sentido, a conta fechava. E não tive muitos sintomas de gestação. Então, quando eu descobri, a minha mãe falou, você tá grávida? Eu falei, claro que não. Eu fazia teste de gravidez e dava negativo. Eu falei, não, de urina, né, de farmácia. Falei, dava negativo. Falei, não tô. Se deu negativo, é impossível. Na minha cabeça, nunca existiria um falso negativo, é impossível. E nisso, quando eu descobri, já estava quase nascendo. E aí, a família inteira já descobriu de uma vez só. E o pai da minha filha era mais velho, então ele tinha casa, tinha emprego, enfim, não dependia dos meus pais pra nada. Eu também trabalhava, então não precisaram comprar uma fralda pra minha filha, apesar de terem, né, comprado uma roupinha, uma coisa ou outra. E a minha mãe teve um negócio que é muito engraçado, né? Que ela já tinha um neto, que é o filho do meu irmão. E quando eu cheguei em casa, eu descobri que eu tava grávida na quinta, na sexta eu já fui fazer exame, na segunda seguinte eu já fiz ultrassom e descobri que era menina. Foi bem rápido. E aí eu cheguei em casa e falei, ela falou que não queria ver a criança, que não sei o que lá. Aquela raiva, né, de mãe que a filha tá grávida. Aí eu falei, tudo bem, mas é uma menina. Não sei se você quer saber, mas é uma menina. No dia seguinte ela apareceu com uma sacola gigante de roupa de neném, tudo cor de rosa. Aí jogou assim, falou, não quero nem ver. E jogou assim, tá bom. Daí eu já entendi, beleza, quando nascer ela amolece. E daí foi o start de deixei de ser criança. Aí eu conversei, né, na época com o pai da minha filha, ele falou, não, eu vou sumir, vou criar, vou cuidar, fui morar com ele. Meu pai surtou, mas não tinha mais o que fazer, eu já tava grávida. Vai matar o pai da criança? Não tem como. Já mudou de nível aí. Já tava, não é o vai estar, já tá. E aí fui morar junto, fui descobrir o que era a vida de casado, fui deixar de ter o dinheirinho pra mim pra ter o dinheirinho pra outra pessoa, fui ter que cuidar da minha própria casa, ter que estudar, trabalhar e cuidar de filho. Tudo isso mudou muito o start na minha vida. E outro foi quando eu comecei a empreender, porque na minha família tem pessoas que são empresários. Mas não tem empresas grandes, pelo menos não no nicho ali que eu me envolvo, que eu tenho conexão, que eu converso. Tem outros parentes que têm empresa, mas eu não tenho conexão. Então, eu fui aprendendo no erro, igual você. Eu fui, tipo, o que eu tô fazendo de errado? Que eu tô trabalhando pra caramba. E não vê dinheiro. E a conta não fecha. De, tipo, o que tá acontecendo aqui? Que eu tô fazendo e não tá entrando. E aí que fui aprendendo, fui procurando aprender. A faculdade ensina muito, mas também não ensina tudo. E muita coisa que ensina não se aplica. Então, fui tomando surra mesmo da vida. Mas você queria ser advogada? Não. Nunca quis. Porque você é bacharel em Direito. Sou. Eu ganhei a bolsa, né? Aí, quando eu ganhei a bolsa, eu falei, ganhei a bolsa.
Eu tinha uma filha, eu precisava ganhar mais. Eu já tava, né, me separando. Então, eu precisava ganhar mais. Eu não podia depender do pai da minha filha. Então, o jeito de eu ganhar mais era estudando. E aí eu pensava na minha cabeça, se eu fizer uma faculdade de Direito, eu vou ganhar muito bem. Vou dar uma vida digna, uma vida confortável para minha filha. Era só esse o pensamento. Eu nunca não odiava, mas também nunca foi a área que eu olhava e falava assim, meu Deus, quero fazer isso pro resto da vida. É a área do, se eu precisar, eu faço. Não tem essa. E os dois que têm essa experiência empresarial, talvez mais recente ou não, qual que é o maior benefício em ser empresário? Quer começar? Muitos vão achar que é dinheiro, né? Que vocês estão ricos e tudo mais, né? Ih, se soubesse. Mas qual é o maior benefício, na visão de vocês? Cara, eu penso que tem a ver com fazer uma coisa que é sua. Uma coisa que é você que tem que fazer. Se você não fizer, se você não correr atrás, ninguém vai fazer por você. E acaba tendo uma gratidão, né? Um senso de valor próprio. Você fala, pô, isso é legal, cara. Eu tô fazendo e tá dando certo e eu tô ajudando outras pessoas com isso. Sim. Eu falo com os meus colaboradores lá sempre que uma das missões, né, da Cromo é ajudar quem tá lá comigo. Não tem sentido eu ter empresa só para eu me beneficiar e não ajudar ninguém lá. Então isso também é uma coisa muito legal do empresário, é ajudar quem tá lá, quem tá trabalhando para você. E o dinheiro. Quando vem, Quando né? vier, né? Quando tem, é legal que a gente acorda com 20 mil, aí depois tem 10. Em uma hora Você tá você vai ver, acordando você com tem bastante. 150. Tá Mas acordando é tudo folha de pagamento. Aí quando você vai ver, você tem 5,50 na conta e devendo um boleto de 100 reais. Você fala, legal. Eu brinco aqui com a equipe que às vezes fala assim, não, porque tal, queria um aumento e tal. Eu falo assim, vamos trocar nossas contas agora? Assim, ó. Você paga aqui, eu pago as suas. Sim, ó. No escuro, né? Aí o pessoal volta para trás. Eu falei uma vez para uma promotora minha, quer pagar só a fatura do cartão da empresa? Nossa. Só do cartão da empresa, nem é o meu. O meu pessoal não precisa. Só o do cartão da empresa. Só o que vocês chamam o Uber de vocês aí. Vamos? Aí ela falou, Deus me livre. Eu falei, pois é. Mas e para você, Tabata? Qual é o maior benefício de ser Eu empresário? acredito que eu tenho o mesmo pensamento de é muito gratificante ver que quem tá com a gente tá crescendo muito. Eu tenho uma colaboradora que é o amor da minha vida hoje, que ela saiu, ela trabalhou com a gente, ela saiu, foi abrir o negócio dela, super apoiei, enfim, queria que desse certo. E ela viu que era mais difícil empreender do que ela pensava. E aí ela veio conversar comigo, a gente alinhou expectativas, a gente alinha expectativas até hoje. Toda semana tem que alinhar expectativas. E ela falou, né, o que ela estava recebendo, o que ela queria. Eu falei, eu consigo te entregar isso. Faz sentido? Eu já tinha uma outra colaboradora no mesmo sistema. E ela falou, faz. Aí elas me perguntaram uma vez, a gente estava fazendo uma reunião de alinhamento, qual que é o seu objetivo quanto a gente? Aí eu falei, eu quero vocês ganhando muito dinheiro, tipo 10 mil reais, e entrando na empresa 50 de cada 10 mil desses de vocês. Tipo, entrou 100, vocês estão tendo 20. Pra mais. Eu quero vocês tendo uma vida extremamente confortável e quem vir depois também. Porque não basta crescer um, tem que crescer todo mundo. Lógico. Só que aí entra a lealdade. Do quem aguentou quando isso não suportava. Quem roeu o osso, né? Quem roeu o osso pra chegar no caldo. Não tem como. É fácil querer entrar numa empresa grande, estruturada, que vai te exigir um grande de um currículo. Mas é difícil construir. Mas aí você já está preparado, né? Sim. Quando você está assumindo posições de liderança em grandes empresas, você já tem que estar pronto para aquilo. E dizem que você avalia a remuneração de acordo com o grau de substituição que a pessoa tem, né? Então, se você é uma pessoa facilmente substituível, então você não vai ganhar tanto dinheiro assim, né? Então... Ainda mais agora com chat GPT, inteligência artificial, né? Atendimento automatizado, tudo isso vai tirar quem é uma mão de obra baixa, assim, que entrega o mínimo, do mínimo, do mínimo. E para vocês, nesses poucos anos de vida aí que vocês ainda têm, qual a maior conquista de vocês até hoje? Que vocês falam assim, cara, essa é a... Vamos lá. Eu acho que a minha Ou família... as maiores, né? Se quiserem trazer mais
Fiquem à vontade. Eu acho que hoje é ver o padrão de vida que eu posso dar para minha família e ver que eu posso chegar no que eu tô almejando, porque eu quero o melhor para eles, assim como eu quero o melhor para quem tá comigo. E uma coisa assim que me anima muito é que, por exemplo, eu vim de uma realidade que eu imaginava que eu jamais na vida teria o meu carro próprio, um apartamento, uma casa própria. Hoje, trabalho pra caramba, mas eu tenho condições de ter o meu carro quitado, com todas as contas certinhas. Às vezes não sobra muito, mas assim, tem o suficiente pra não dever o Serasa. Já tá bem legal. Já tá bom. Já tá bem legal. Você já é 10% da população. Você já tá melhor que muito Pagando empresário. todas as contas, não devendo o Serasa, já tá incrível. E hoje, por exemplo, na minha família, a gente tá adquirindo bens. Eu tenho 25 anos, né? 26 anos vou fazer agora. E a gente já tem 2 faturas de apartamento para pagar e a gente paga. Show de bola. E para mim era algo que era, assim, fora de realidade. Eu achava que eu ia ser militar a vida inteira, trabalhar viajando e obedecer ordens a vida inteira. E não, chegou muito mais rápido do que eu pensava, mas com muito trabalho do que eu imaginava também. Eu achava que eu trabalharia menos para chegar ali. Como empresário. Porque quando você vê empresário, você pensa que ele trabalha pouco e ganha muito. Aí você vira empresário, você descobre que não é bem assim. É o contrário. Empresário que ganha muito e trabalha pouco é só nessa parte de vídeo, sabe? Só quem faz o vídeo. Brincadeira, meu. Vinícius, o pessoal tá evoluindo aqui, ó. É ele que edita o vídeo. Cuidado. Não, ele não vai cortar essa parte. E você, Matheus? Cara, basicamente o que ela falou também, acho que a gente tem então uns pensamentos bem parecidos. Hoje cuidar da minha família. Como você falou, minha filha nasceu agora, então assim, tudo que eu preciso comprar para ela eu consigo, tudo que eu preciso comprar para minha esposa eu consigo ajudar meus familiares. A minha irmã trabalha comigo. Sua irmã é mais nova? Minha irmã mais velha. Minha irmã tem 32. Você contratou ela? Contratei. Vendas? Fiz essa loucura. Vendas? Não, ela é minha gerente administrativa lá. Bom. E Cuida do dinheiro. Cuida do dinheiro. Cara, e é um negócio até simples. A minha esposa e eu, por exemplo, a gente nunca viajou de avião. E esse ano a gente vai, cara. A gente já tá fazendo tudo que tem que fazer e tal. A gente vai tirar o visto, a gente quer ir pra Orlando e tal. Então, assim, é uma conquista que pra gente é muito... A gente conversa todo dia. Nossa, tô com uma ansiedade fora do normal. Porque a gente que é simples, cara, veio de baixo, a gente nunca imaginou sonho. isso, né? Então, basicamente é isso. Dar uma vida melhor pra minha família, realizar uns sonhos que a gente teve desde pequeno e tal, né? Essas são as maiores conquistas que a gente tem. E nessa jornada de vocês, tem alguém que fez a diferença? Que vocês olham e falam assim, cara, agradeço essa pessoa por ter passado na minha vida? Eu tenho várias pessoas. Pode ir. Já falei da minha esposa aqui algumas vezes. Ela vai estar até se achando depois. Com razão, pelo amor de Deus. O meu sócio hoje, cara, eu tenho muito a agradecer a ele, me ajudou pra caramba, me ajudou a abrir empresa. Todos os meus colaboradores, e eu tenho um colaborador específico que está comigo até hoje lá, chama Adson, ele começou comigo quando eu abri a empresa. E, pô, sou muito grato a ele, me ajudou pra caramba. Ele saiu de um emprego que ele tava, que ele ganhava mais quando eu abri a empresa, para ir trabalhar comigo. Ele falou, cara, eu sei que você é um cara inteligente, eu confio em você e eu sei que a gente vai crescer. E hoje, pô, consigo pagar um salário melhor para ele tá comigo desde o começo, então sou grato pra caramba. Além da minha família, né, meu pai, minha mãe. Acreditou em você aí e ainda foi leal aí, né? Sim, ela é algo até Apostou hoje, as cara, fichas. tá comigo até hoje. Isso é difícil, né? É difícil a gente pensar, você apostaria suas fichas em alguém dessa forma? Sabe? Ainda Tipo, mais a gente para pensar ganhar nisso. menos, né? Comprar o sonho, porque quando o cara vem trabalhar com você, na verdade ele não tá comprando o sonho dele, ele tá comprando o seu, né? Sim. É muito difícil. E é bem louco isso de vender o seu sonho para outra pessoa. É isso que a gente tem que fazer todos os dias como muito empresário, né? doido. Você colocou uma frase hoje lá no Instagram, é do livro que eu tô lendo, pelo jeito. Começa pelo porquê, né? E ele fala que você tem que convencer a pessoa do porquê. Você tem que ter um porquê forte e você tem que convencer essa pessoa do seu porquê, que ele vale a pena. Sim. Exatamente isso. O seu porquê é o seu farol, né? É o que ilumina o seu caminho. E aí, naturalmente, as pessoas que valorizam, têm os mesmos valores e objetivos com você, elas vão sendo atraídas como ímãs, né? E as que não vão se afastando, né? Então é como se você iluminasse seu caminho e as pessoas vão aparecendo na forma natural, que foi o que aconteceu com esse seu
colaborador. Exatamente. E eu nem tinha chamado ele. Ele viu que eu ia abrir a empresa, a gente na correria não tinha falado pra ele nada, ele é um amigo meu já faz bastante tempo. E aí ele chegou lá no dia, pô, vim ver sua empresa, você abriu hoje. Eu falei, pô, legal, e tava só eu, cara, sozinho na empresa, abri a porta e, pô, vamos lá, vamos pra cima. Ele falou, pô, legal, mas você tá sozinho? Eu falei, tô precisando contratar, mas ainda não tive tempo, né? Não, vou vir trabalhar com você então. E aí, pô, acabou dando certo e ele veio. Caraca. Muito bom. Show de bola. Essa história aí tem chão aí. Tem. Nossa. E você, Tabata? Quem passou na sua vida aí que merece sua gratidão aí? Muita gente também. Acho que além dos pais, né? Que, enfim. Eu tenho meu sargento, Marcelo, que eu tava no Instagram e aí eu vi uma postagem de o pessoal fazendo rapel. E aí eu era adolescente, enfim, mandei mensagem só pra ver preço, sabe? Só pra ver. E aí ele mandou mensagem e falou, vamos. Aí eu falei, vou. Fui. Minha intimidade na ficha, porque eu não podia menor de idade. Fui. Ninguém fazia isso Não, na adolescência. nunca. Ninguém fez. Não, ninguém tem um Facebook que diz que tem 86 anos. Ninguém tem isso. Aí, menti a idade na ficha, fui. E aí ele foi conversando comigo e ele foi me fazendo perguntas da minha vida e, enfim, conversando mesmo. Podia ter sido sequestrado aquele dia. Mas não fui, graças a Deus. E ele foi me dando, não sei, as perguntas que ele foi fazendo, tinha um caminho ali, sabe? De entender o porquê que eu tava ali. Acho que ele viu que eu não tinha a idade que eu coloquei na ficha. E aí ele começou a perguntar, ele falou como é que eu tinha renda, como é que era a minha família, enfim, conversando comigo. Nisso ele falou, você não quer começar a vir treinar com a gente? Eu falei, quero. Não tinha nada pra fazer de melhor da vida? Eu falei, quero. Comecei a ir direto. Dessa oportunidade pra frente, todas as outras portas que me abriram, de cursos, estudos, faculdade, trabalhar em meio militar molda muito o caráter. Muito, 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 muito. É impossível. Você é uma pessoa antes e uma pessoa depois, independentemente do tempo que você fique. Tudo isso é graças a ele. Então, por exemplo, se eu não tivesse visto aquele post, respondido e ido naquele dia, conversado com ele, conhecido ele, ele é como um segundo pai. Se eu não tivesse conhecido ele aquele dia, eu não seria o mesmo ser humano que eu sou hoje. Isso com certeza total e absoluta. Não sei que caminho eu teria tomado ou teria seguido a vida, mas não seria esse que é hoje. E assim, uma coisa que eu tenho muita gratidão a ele por conta disso. Aí, tanto que ele, pra mim, é meu segundo pai. Tem contato com ele? Tenho pouco, porque ele é bombeiro militar. Ele não tem contato nem com a família dele biológica, quem dirá eu. Quando manda mensagem, já tá em São José? Tô. Aí daqui a pouco não tá mais. Então, Aí, ó, já manda o recado pra ele, então, que aí já me chega. chamar pra tomar um café, por favor, quando você estiver em São José dos Campos. Vamos? É Ou difícil. estou nos melhores supermercados de São José, você pode me encontrar lá. Passar no Sítio Verde, tomar um chocolatinho, comer um doce. Vamos, por favor? Muito bom. E para esse ano, o que vocês esperam? Esse ano é um ano para empresário bastante desafiador, né? Já Carnaval, Copa do Mundo, eleições presidenciais, reforma tributária, tem muita coisa por aí, fora as que vão aparecer, né? As crises, Bitcoin caiu 50%, tem muita coisa que não necessariamente afeta a gente diretamente, mas indiretamente as coisas acontecem. Então, qual que é a expectativa de vocês para esse ano, nos negócios, na vida? Você vai para Orlando, não sei se vai ser esse ano já, mas quais são os planos aí e o que vocês esperam? Então, esse ano eu sou uma pessoa que eu vou muito fazendo e eu não sou tão boa no planejar, confesso. Eu sou muito boa em fazer. No planejar eu preciso melhorar. Mas quando veio a questão da reforma tributária, tudo isso assustou muito porque a gente mal aprendeu a lidar com como estava a tributação antes. Eu não sei o que eu estava fazendo antes e agora eu sei menos ainda. Eu acho que talvez seja até mais fácil assim. Se eu não sei como era antes, aprendo como é o novo. Se você for Simples Nacional, não mudou nada para você esse ano. Ainda, Ano que vem, talvez. Mas Então, depende do seu faturamento, então talvez tenha oportunidades que você possa usufruir numa mudança tributária. Mas tem que falar com o contador. a gente tem que conversar bastante com o contador. Bastante. Acho que esse ano o contador nunca teve tanto procura, trabalho, agendamento Nunca para. respondeu tanta mensagem, coitado. Exato. Nossa senhora.
Mas eu acho que da reforma tributária, algo que assusta muito, é que pra gente que é do marketing, das vendas, o mercado instável, o medo das outras empresas, acaba beneficiando de certa forma. Porque não sou só eu, tá todo mundo com medo. Então todo mundo precisa de muita venda, todo mundo precisa de mais clientes, todo mundo precisa de mais acesso. Até porque conforme tudo fica mais caro, você tem que pegar um novo público. Porque é aquilo, tem um momento ou você vende o lenço ou você chora. Então, o empresário que trabalha com venda, que precisa vender o produto, ele vai ter que se adaptar e ele vai ter que fazer acontecer. Ou ele fecha e desiste, ou ele faz acontecer. Então, quem trabalha com marketing, isso é uma boa onda para aproveitar, para surfar junto, para ir junto. Só que aquilo, eu também sou empresa. Então, isso também me afeta. E é aquela coisa do nivelar, até onde eu consigo ofertar e até onde eu não vou conseguir mais. Eu acho que eu estava num ritmo de expansão muito... Vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. E esse ano já me deu opa, não dá para fazer tudo que eu quero fazer. Ah, você atende na Bahia? Não dá, poxa, o valor que eu vou te cobrar pro custo que eu vou ter, o imposto que eu vou pagar no valor que você vai me pagar, não compensa. Então, por exemplo, não é só te cobrar 10 mil, quanto que eu vou gastar desse dinheiro e quanto que vai ficar pro governo? A não ser que você aproveite para tirar umas férias, né? Não, aí compensa. Nem assim, porque aí como é que roda aqui? Eu vou ficar lá, ligando aqui. Também não é o momento. Mas a gente não descansa. Não descansa. O celular tá o tempo todo tocando. O tempo todo. Só agora no podcast. Que tá vibrando também. Tá vibrando? Tá vibrando. O meu tá no modo avião. Senão... Eu avisei o Jonathan, falei, amor, responde pra mim, por favor, as meninas, se for gente. Aí ele, ok. Mas tem algum grande plano pra você esse ano ou é só fazendo mesmo? Na Ver verdade, o que vai dar? O que eu queria muito esse ano é expandir a linha de clientes. A gente tá com os mesmos clientes desde 2018. Eu acho isso incrível, maravilhoso e quero continuar com eles. Mas eu vejo que eu preciso de mais clientes, até porque o orçamento dos meus clientes para lidar comigo vai cair. Então eu preciso de mais clientes que possam suprir isso, até porque uma coisa que foi o meu start para começar a trabalhar com network, para começar a fazer marketing da minha empresa, beleza, o crescimento tá ok para mim, mas e para quem tá comigo? É justo eu fazer ela esperar esse tempo para crescer? É justo eu contratar mais uma pessoa e eu não saber em que perspectiva ela vai conseguir subir o salário, subir o cargo, subir de função? Não é justo. Então eu preciso de um crescimento mais acelerado do que eu estava confortável para que quem esteja comigo também cresça mais rápido. Precisa até para que você consiga passar um horizonte para sua equipe, né? Sim. Porque caso contrário, e aí? Vai ter mais ação ou vai ter mais? Se você não conseguir dizer para ela, não, a gente está entrando em mais canais, em mais clientes e tudo mais, você vai falar, não, é isso. Aí talvez ela comece a procurar outras opções, né? E aí acaba deixando uma equipe, um colaborador bom você acaba perdendo por falta de alinhamento de expectativa, né? Ou até de estacionar ali. E para nós empresários não dá para pensar, né? Se você tiver faturando igual, né? Se você tiver sempre no mesmo lugar, quer dizer que você está perdendo, né? Porque a inflação, tudo está comendo as suas margens, todas as suas possibilidades. Quem fala muito disso é o Lázaro do Carmo. Ele fala que fato novo gera dinheiro novo. Então, se você não fizer nada novo, você não vai gerar dinheiro novo, você não vai crescer. E aqui no Brasil é muito difícil você estar sempre estável, né? Então, assim, o empresário ele não pode pensar em política, não pode pensar em cenário, porque o cenário está sempre mudando, sempre muda. Sim. Não, exatamente. E você, Matheus, quais as suas perspectivas aí para esse ano? Cara, eu tô esse ano tentando arriscar um pouco mais. Quero crescer um pouco mais do que eu venho crescendo, em termos percentuais e tal. Já tracei as metas do que eu quero fazer e tal. Mas é um ano que é difícil de se pensar, né? Pelo menos até a eleição aí eu acho que o mercado vai bem. Dependendo do resultado, a gente vê se vai continuar bem ou não. A gente tem mais 9 meses pela frente aí. Dependendo do resultado da eleição. Tempo. E o meu, cara, afeta um pouco... Assim, a gente, como você falou, a gente tem que se virar, né? Tem que vender. Mas acaba afetando um pouco porque eu atendo muita indústria. Então, os investimentos... Na época do tarifaço, por exemplo, eu senti... Já vendi um pouco menos, já deu uma estagnada, entendeu? E aí saiu o tarifaço. Pô, esse ano começou bem. Para mim já tá legal, tá vendendo mais. Então, assim, a gente tenta não se afetar com o cenário externo, mas acaba afetando a gente.
Mas o plano é sempre crescer, cara. Sempre gerar fato novo e evoluir. Igual a Tabata falou, abrir um pouco outras linhas de negócio, né, que você vai atuar. E você a mesma coisa, que mais? Né? Às vezes não é uma coisa natural, óbvia, mas o seu modelo de negócio permite você adicionar um outro produto, Sim. você atender um outro perfil de clientes que não está no radar. Sim. Né? E para nós, o ambiente, isso é muito importante, porque essas ideias só vão ser vistas numa conversa talvez despretensiosa. Sim. Né? Então você começa a se conectar com pessoas que, peraí, tem uma oportunidade aqui, né? Nós mesmos aqui, Tabata, fizemos já várias parcerias e tal. Sim. E coisas que ela acontece do nada, né? É muito bom. E vamos lá. A gente vai chegando no final aqui, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, principalmente porque vocês são novos e tem sempre um movimento de ação, né? Um movimento de, cara, você mesmo falou, o legal de ser empresário é que você vê o resultado da sua ação, né? E não do outro, né? E a sua ação é seu resultado. Exatamente. Então, assim, não depende de ninguém, né? Quando a gente é colaborador, muitas coisas acontecem não necessariamente por nossa conta, né? A empresa cresceu, às vezes aí eu ganho um PLR, ganho alguma coisa extra, uma bonificação, porque eu sou um bom funcionário, mas eu não sou o ótimo, não sou um extraordinário, né? Agora, quando você é o seu próprio chefe, se você não for extraordinário, você vai receber um salário bom, ou mal, ou ruim, né? Muito paralelo ao seu esforço. Né? Às vezes nem isso. Às vezes no esforço que a gente, tô cansado, vou fazer o mínimo, a empresa fecha. Sim, aí não dá para medir esforço pelo resultado, né? Não é porque você trabalha muito que você ganha dinheiro, senão o Uber seria milionário, né? Mas é mais pela entrega, pela responsabilidade, pela busca, né, que vocês têm. Mas queria que vocês deixassem uma mensagem aí justamente para pessoas talvez mais novas que vocês ainda, ou que estão na idade de vocês, ou até para os mais velhos, né? O que vocês recomendariam que essas pessoas fizessem para que elas pudessem olhar para 2026 com uma perspectiva diferente mesmo e falar assim, cara, esse ano pode, apesar de tudo isso, ser o melhor ano da sua vida se você fizer alguma coisa? Eu acho que o melhor ano da sua vida tem que ser sempre o próximo, né? Então, 2026 vai ser o melhor, 2027 tem que ser o melhor, 2028 tem que ser o melhor. E, cara, eu acho que é basicamente pensar o que eu pensei lá no começo. Se todo mundo tem, se todo mundo consegue, por que eu também não posso? Eu também posso, eu também quero. E tem que fazer, cara. Tem que se esforçar. Eu não sei o que eu faço, mas faz alguma coisa. Não sei que faculdade eu vou fazer, faz alguma. Ou ficar esperando você decidir qual que é, ou alguém falar para você o que você tem que fazer, faça alguma, faz algum curso. Não sei qual. O pessoal diz que quem não sabe o que fazer faz administração, por isso que eu fiz administração. Eu também. Eu fiz administração, né? Então, cara, basicamente isso. Queira evoluir, queira crescer, queira ter alguma coisa que você não tem, ou que você acha que só o outro pode ter. Não, você pode ter também. E faça, cara, tenha atitude. Basicamente isso. Eu concordo plenamente. Uma coisa que eu gostaria assim, de completar só, é que as pessoas querem muito hoje, querem o resultado e não querem o empenho. E isso, assim, não só da minha geração, mas assim, de muitas outras, mas a minha geração tem isso muito forte do eu quero agora. E aí não vê toda a estrutura, todo o tempo, todo o esforço que demanda para chegar ali. Você quer, você tem direito de ter, você merece ter, você é tão bom quanto todos os outros que têm. Mas o que você vai fazer para ter? Exato. O que você está disposto a fazer para chegar lá, para conseguir ter? Qual que é o seu difícil, né? Qual é o seu difícil? É difícil treinar, mas também é difícil ficar numa cama de hospital. É difícil. É difícil pegar trânsito, mas um acidente de moto é muito pior. Então, assim, tem a questão do que é difícil, qual é o difícil que você aceita pelo sonho que você almeja. Eu quero viajar pra fora, quero ir pra Orlando. Ok, o que você vai sacrificar nas suas finanças aí? Vai deixar de assinar um Netflix pra guardar esse dinheiro? Vai deixar de comer uma coisa fora e fazer em casa? O que você vai fazer pro seu sonho? Eu quero ser uma confeiteira, quero ser um culinarista, quero ser uma coisa de sucesso. Tá, e
que você vai investir para isso? Você vai investir tempo, esforço e dinheiro para chegar lá? Porque é fácil querer. Querer é muito fácil. Eu quero ganhar mais, eu quero mais oportunidade, eu quero ter uma empresa, eu quero. Mas e aí? O que você está disposto a fazer para chegar lá? Ou no primeiro empecilho, o que acontece esse ano, né? O primeiro empecilho. Não é um empecilhozinho, mas é um empecilho. Desiste. Fica triste, a culpa é do governo, não vendeu. Qual que é a culpa do não vendeu? Ai, não vendeu porque o público não sabe que o meu produto é bom. E quem contou pra ele que o seu produto é bom? Quem que contratou a TM Promotoria para fazer degustação? Quem que não contratou para fazer? Seu produto pode ser incrível, maravilhoso, fantástico, o seu aço pode ser o melhor do mundo. Seu cliente sabe disso? Ah, mas eu fiz um vídeo no Instagram. Tá, e o seu cliente sabe que o vídeo tá no seu Instagram? O seu cliente sabe o seu Instagram? Colocou tráfego pago? Colocou o tráfego fez, pago? né? O que você fez? Mandou pros amigos? Ah, mas tráfego pago é caro. Ué, não paga a conta também. Exato. Então, é isso. Eu querer, eu mereço tanto quanto quem tem. E eu tenho tanta força, tanto empenho e tanta possibilidade de ter quanto quem tem. Mas eu tô disposto a fazer o que precisa para eu ter também? Show de bola. Tem um cara, não lembro quem foi, que falou exatamente isso. Falou assim, eu quero ter, eu quero ter um Porsche. Qual é o preço que eu tenho que pagar para ter o Porsche? Não quero pagar. Então diminui o sonho, né? Eu tô feliz com o antes. Se você não paga o preço do que você quer, você tem que diminuir o sonho, né? Então, é bem isso que vocês falaram. Muito bom, demais, essa união despretensiosa aqui também, de Surpresa. mercados completamente diferentes, mas muita sinergia. Foi bem legal porque vocês têm valores aí e objetivos muito similares, apesar de terem negócios completamente diferentes, né? Mas eu acho que a vida empresarial ela traz esses ganhos, esses benefícios de se conectar com pessoas de áreas completamente diferentes e de repente tem possibilidades de conexão fora daqui, né? Vamos lá, para as pessoas que estão assistindo, onde que elas podem encontrar vocês? Aí olha para a câmera, fala redes sociais, o nome da empresa, o que vocês fazem, a hora do merchan. Eu vou falar da empresa, porque se você quem entrar lá vai me ver que eu tô com alguns vídeos lá. Boa. A empresa é a Cromoaço. Se você que está precisando de aço inox aqui no Vale do Paraíba e Litoral, procura a gente que é o melhor preço da região. Bom. Muito bom. E você, Tabata? Sou a Tabata, sou da TM Promotoria, exatamente assim no Instagram. E a gente é uma empresa que resolve a conexão entre o empresário, a empresa e o cliente final. A gente consegue fazer essa conexão, seja no ponto de venda, na feira, no evento. A nossa ideia é sempre gerar conexão e a venda é consequência. E redes sociais? @TM Promotoria no Instagram e o nosso Instagram, nosso WhatsApp, tá tudo lá. É o Instagram mesmo, é @Cromoaço. Cromoaço. E você pode me encontrar também no Instagram, TikTok, LinkedIn, Vou melhorar isso. ao vivo, @OleMendonca e aqui no Tá Esperando o Quê Podcast. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, foi demais, espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente faz o segundo round para ver como é que foi a viagem para Orlando, Tem que ser. como é que foi as execuções de 2026. Obrigada, viu, Leandro? Agradeço muito a oportunidade, foi incrível. Show. Pô, show de bola. Obrigado, Leandro. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, Vinícius.